Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu estou fazendo aqui essa live por alguns amigos que pediram acerca do tema, um tema que ficou muito forte, que é sobre escatologia, né? Nada mais é que o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, dos últimos dias. A própria palavra nos diz, né, que nos últimos dias vão vir sobre nós tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? É uma recomendação do apóstolo Paulo ali a Timóteo. E o próprio Jesus, no sermão de Mateus 24, ele vai dizer que, para a gente ficar esperto, ele diz, né? Acautelai-vos, para que ninguém engane vocês, porque vão vir nos últimos dias alguns dizendo que eu sou o Cristo, e ele vai dizer que vai enganar muitas pessoas. Ele alerta que vão surgir muitos falsos profetas, que vão enganar muitas pessoas. E vai ser um momento que vai haver a multiplicação da iniquidade e que o amor vai se esfriar, mas que nós devemos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá bom? E que devemos esperar o seu Filho, Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que ele nos livrará dessa ira futura, não é? Enfim, então a escatologia é um tema importante, é um tema até que eu não conheço profundamente, mas estudei um pouco. E hoje a maioria dos cristãos, eles acreditam no dispensacionalismo clássico, né? É até uma posição da igreja, né? Da Assembleia de Deus. E muitas igrejas acreditam nisso. E é o que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Mas eu não queria que vocês ficassem só presos a uma linha de interpretação e pudessem entender outras. Tá? Então a escatologia é isso, né? A escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Isso ganhou muita força, é um termo utilizado até recente, no século XIX, tá? E algumas pessoas acreditam que se refere aos acontecimentos do futuro. Aí a gente vai dividir ele em algumas partes. E o principal evento da escatologia é a volta de Jesus, é o principal assunto, é a volta de Cristo, tá? Porque sem esse evento não tem sentido, certo? Ela perde totalmente o sentido. Na verdade, é o principal sentido do cristianismo, é a volta de Jesus, é a esperança da igreja, né? Então, temos que ter algumas preocupações, mas dentre isso, vou citar algumas curiosidades que aconteceram. Na verdade, em todas as épocas, né, surgiram pessoas trazendo profecias, trazendo novidades sobre os acontecimentos dos últimos dias, não é? Se você ver aí na história, houveram mais de 30 apocalipses judaicos. Existem muitos manuscritos, até antes de Cristo, acerca disso, certo? Porque muitas pessoas têm interesse de saber os acontecimentos dos últimos dias. E isso, na verdade, era até uma curiosidade dos próprios discípulos. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, conversando com eles em particular, a pergunta deles é essa: como serão essas coisas? Qual o sinal que o Senhor vai dar? Como será a tua vinda? Como vai ser o fim do mundo? Eles perguntam para Jesus. E quando Jesus diz o que eu falei para vocês, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E aí ele explica todo aquele sermão lá de Mateus 24. Dentro disso, ao longo da história, houveram falsas previsões. Muita gente que veio dizer sobre o fim dos tempos, né?
e muitas profecias furadas, né, acerca da vinda de Jesus, né? Vem gente com cálculo de matemática, fórmula. Se você pegar aí o YouTube, tá cheio de gente falando, certo? Mas na verdade ninguém sabe, na verdade ninguém pode prever, porque o próprio Jesus diz nesse mesmo sermão. Ele diz: olha, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, só o meu Pai, só Deus. Então, a gente vê aí até alguns casos que ganharam muita repercussão mundial. Não sei se vocês se lembram, né? A história diz, né? A gente lê, no século XIX, aquele... um dos membros lá da igreja dos últimos dias, né, dos Mormons, o Arnold Potter, né, ele afirmava que Jesus entrou no corpo dele e ele se tornou o Potter de Cristo, certo? Ele era o filho do Deus vivo. E aí, resumindo a história, ele subiu lá num penhasco, né, numa tentativa de subir o céu. E ele morreu, pulando de um penhasco. Que loucura imaginar, certo? Meu Deus. O próprio aqui, perto de nós, o fundador da Igreja da Unificação, o Reverendo Moon, entendeu? Ele ensinando a ser o Messias. Meu Deus. E ele estava cumprindo uma missão de Jesus, né? E os membros deles acreditavam que eles eram os verdadeiros pais da humanidade. É como se fosse Adão e Eva restaurados à sua plenitude. Tamanho absurdo, e juntava muitos seguidores, né? Teve também aquele fundador do Portão do Céu, né? O fundador do Portão do Paraíso, lá um americano que usou a internet se declarando Jesus Cristo e reuniu muitos seguidores. O Marshall Applewhite, né? E, com a doutrina dele, levou à morte de pessoas. Em 1997 teve um suicídio coletivo, quando naquela época que passou o cometa Halley. Então ele levou seus seguidores a acreditar que eles estavam indo para o céu, que a nave espacial ia vir buscar eles. Morreu um monte de gente, cara, um absurdo. Foi um suicídio coletivo, 18 homens morreram, 21 mulheres morreram na mansão lá, né? Tomando lá uma substância e tal, enfim. Tamanho absurdo. Aqui perto de nós, o Henrique Cristo está até hoje aí, em Brasília lá, dizendo que é Jesus encarnado. Meu Deus. Então houveram vários casos. Agora recente, em 2011, teve aquele louco do Oscar Ramiro Ortega Hernandes, né? Pegou um rifle, um AK-47, e foi lá em Washington e metralhou a Casa Blanca, que ele se dizia Jesus Cristo, um enviado para matar o Barack Obama. O Barack Obama, na teoria dele, seria o anticristo. Meu Deus, um absurdo. Enfim. Então, em meio a essa euforia, não é recente, nos meados de 90 houveram muitas pessoas que escreveram sobre isso, né? E foi ali que surgiu os Códigos do Apocalipse. Depois vieram os próprios filmes aí, deixados para trás, vieram livros, vieram filmes, e esse próprio autor, ele tem muita força, né, no nosso meio, né? O Dr. Tim Halley, né? Tim LaHaye, enfim, ele escreveu Os Deixados para Trás, e hoje tem muita força lá a teologia dele, né? Tem coisas boas, mas também tem muitos equívocos, a gente tem que saber analisar. Então, dentro disso, dentro do livro do Apocalipse, surgiram várias interpretações.
né? Então, diferentes opiniões, e a minha ideia também aqui é a gente pontuar alguma delas aqui, né? Dentro disso surgiu uma interpretação futurista, né? Qual é essa interpretação? Que eles acreditam que as passagens escatológicas da Bíblia só se referem ao futuro. Se refere ao futuro? Sim, mas não só ao futuro, porque muita coisa já se cumpriu. Então não adianta dizer que é um livro que só foi do futuro, vamos assim dizer. A interpretação